De volta com o Almanaque Católico, tarde de bênção para você e para toda a sua família. E aí, tem alguma dúvida sobre como viver de forma profunda o tempo do Tríduo Pascal? Nós vamos falar sobre isso agora. A partir do início da noite de amanhã, Quinta-feira Santa, é o começo do Tríduo Pascal, a preparação para a grande celebração da Páscoa, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o sofrimento. E nesse dia, durante a última ceia, Jesus instituiu 2 sacramentos, a Eucaristia e a Ordem. Para aprofundarmos na espiritualidade do Tríduo Pascal, e nesses 2 sacramentos, nós estamos recebendo aqui o Padre Vilmar Barreto, administrador da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Goiânia, Goiás. E é uma alegria, viu, Padre Vilmar, ter o senhor aqui no programa, sua bênção, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe, Caísa. Eu fico feliz, mais uma vez, poder estar participando com vocês aqui e trazendo este momento de catequese, que é muito importante e muito rico para a nossa igreja. O senhor já esteve aqui no programa de forma online, não é, padre? Eu tive várias participações aqui na TV Pé Eterno, mas sim, neste programa de forma online. É, que bom. Bom saber, bom ter o senhor aqui presencial, já tinha dito isso para o padre. Você que está em casa também com certeza deve estar gostando, né, dessa nossa conversa, porque vamos tirar muitas dúvidas suas sobre essa espiritualidade do Tríduo Pascal. Inclusive, padre, por que a igreja instituiu o sacramento da Eucaristia e da Ordem na Quinta-feira Santa? Então, primeiro, Caísa, é importante lembrar que é um querer de Deus, né? Foi o próprio Cristo, durante aquela última ceia, ele vai instituir, porque era necessário que tivesse uma nova aliança. E essa nova aliança, ela traz uma nova perspectiva de como compreender Deus. E entra então nesse grande mistério pascal. Jesus, ele institui ao mesmo tempo a Eucaristia, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E daí em diante, nós temos também a instituição do próprio sacramento da ordem, né? Que quando Jesus ele vai dizer, fazei isto, estavam ali com ele os apóstolos. É o poder que ele dá à igreja. É o poder que ele está dando no início à igreja através dos apóstolos. Muito bom. E padre, explica pra gente como que foi feita essa instituição da Eucaristia? Como que aconteceu? Então, aqui nós estamos naquele momento em que Jesus, ele pede para celebrar a Páscoa, né? Então ele fala para os seus discípulos, entrai na cidade, ali você vai encontrar uma pessoa, ele dá as características e diga a ele que nós queremos celebrar a Páscoa na casa dele. Era muito comum que a celebração da Páscoa ela fosse feita junto ali com os familiares, né? Mas também com amigos, no caso de Jesus, discípulos. E naquele exato momento que Jesus está reunido com seus discípulos, ele vai proclamar esta boa nova, que é a nova aliança. Sim. Então, quando ele levanta o cálice, ele dá graças a Deus, né? Inclusive, a Eucaristia significa isso, né? É uma forma de dar graças a Deus, suplicar graças a Deus, né? Ele levanta o pão e ele dá graças a Deus. E as palavras que ele vai dizer, é aquilo que vai deixar muito bem claro qual que era a grande intenção dele, que ele já havia dito antes, né? Então, aquele que comer a minha carne, beber o meu sangue, ele havia dito isso antes, mas os discípulos não entenderam. Mas ali eles entenderam o que Jesus estava falando. Ele levanta o pão e ele vai dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e que será entregue por vós. Neste exato momento, nós temos a instituição da Eucaristia, e que ele vai ser contemplado na cruz e depois na morte, cruz e morte, depois na ressurreição de Jesus, que a igreja passa a celebrar. A igreja entendeu o que Jesus quis dizer. Na Quinta-feira Santa nós também temos uma celebração muito tradicional, que é de lava-pés. E o significado também é muito importante para a nossa caminhada dessa celebração, não é, Padre Vilmar? Sim, justamente, Caísa. Lava-pés, ele mostra a diaconia de Jesus. Isso é belíssimo. Quer dizer, falar de Jesus é sempre belo, né? Mas mostra a diaconia de Jesus. Diaconia é o serviço. Então, é o serviço de amor. Jesus mesmo sendo rico em si, porque ele é o próprio Deus, não um rico financeiro, aqui não entra esse detalhe, mas o rico na graça, ele desce à altura de um escravo.
Se você pega ali o texto do Evangelho, onde que Jesus tem, que está em João, né? Você vai perceber o lava-pés, Jesus vai falar assim, é preciso amar até o fim. Estou colocando um resumo, né, de tudo que Jesus fala, é preciso amar até o fim. Então Jesus mostra, era como se perguntasse para Jesus, Senhor, como eu devo amar até o fim? Então Jesus vai, lava os pés dos discípulos, mostrando, é preciso ser escravo, é preciso agir como escravo, é preciso descer. Né? E Pedro até fala, Senhor, mas eu já estou limpo, né? E Jesus mostra, bom, ninguém está limpo por completo. É praticamente isso que ele está dizendo. Então, lava-pés é o amor de Deus que nos encontra e nós somos convidados também a participar deste grande amor. Nós temos que descer. Sabe, Caísa, e vocês acompanham, nós não somos tão bons assim. Nós somos pecadores. É preciso nós descermos ao ponto da humildade que Cristo nos ensinou. Esse é o lava-pés. É o sinal do amor. Eu desço na altura do outro, na fragilidade do outro. E aí quem está acompanhando o programa deve estar lá pensando, mas Padre Vilmar, como que eu vou viver esse amor na minha vida diária que é tão difícil? Enfim, o senhor sabe de todas as realidades melhor do que eu e melhor do que todos nós, porque o senhor está lá como pastor, dia a dia. Como que a gente pode colocar isso em prática? Pelo menos iniciar uma luta aí para estar colocando esse amor em prática. Então, o primeiro ponto, Caísa, se nós já vivenciamos bem a Quaresma, né, que finaliza na quinta-feira, no início da Santa Missa, finaliza a Quaresma, no nosso rito, que é esse rito atual, né, que é o Vaticano. No rito anterior, ele termina no sábado à noite, mas nós estamos no rito Vaticano, né? Então, quando termina ali a Quaresma, se você fez uma boa Quaresma, vivenciou bem tudo aquilo que a Quaresma nos pede, penitência, a oração, né? Uma vida mais voltada para Deus, a partir da caridade. A verdade, A verdade. Se você viveu isso, então agora você já começa a entender como colocar em prática esse amor. E aí tem 3 critérios que tem uma serva de Deus que ela vai falar sobre isso. Ela fala assim, para amar é preciso 3 critérios. Amar sempre, amar agora e amar com alegria. Foi isso que Jesus fez. Né? Eu poderia dizer que é uma regra de ouro. Vamos amar sempre? Vamos amar agora? E vamos amar com alegria. O nosso amor, como diz o Papa Francisco, nós não podemos ter cara de velório. Nosso amor, né? E o que é amar? Amar é arrancar um pedaço de mim, amar é perder um pedaço de mim, amar é, às vezes, eu tenho que perder por inteiro para que o outro possa ganhar e ganhar a graça. Esse é o verdadeiro lava-pés. É essa luta diária, não é, Padre? Eu costumo sempre dizer aqui no programa que nós devemos lutar sempre. A luta precisa fazer parte da nossa caminhada de fé. E sempre contando nessa luta com a graça de Deus, que nos faz aí corajosos, fortes, capazes de perder para o outro, muitas vezes ganhar para dar esse amor que nós todos precisamos experimentar a cada dia e viver. Mas, Padre, essa questão da Quinta-feira Santa, do Tríduo Pascal, no Tríduo Pascal a gente pode receber indulgência plenária? Sim, sim. É? Podemos sim. E como que funciona? Então, tem alguns critérios, né? Porque assim, primeiro, a indulgência plenária significa que, por mais que meus pecados tenham sido perdoados, eu ainda tenho um coração que não está totalmente santo. Alguém que já faleceu, ele possivelmente está no purgatório e ainda precisa santificar. Então, nós podemos rezar por essas pessoas e, ao mesmo tempo, ganharmos essa graça de Deus também. Critérios. Participar da Santa Missa na quinta-feira, né? Participar da celebração da cruz na sexta-feira e no sábado, já à noite, completando também com o domingo, participar da vigília pascal. Com isso, rezando pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e vivenciando alguma devoção que ele tem a algum tipo de um santo, por exemplo. Né? Então você vivencia Nossa Senhora, reza o terço, né? No meu caso, Beata Chiara-Lute, eu tenho as orações da Beata Chiara-Lute que eu faço. Sim. Então, existe sim essa possibilidade. E é preciso a pessoa ter confessado e estar em comunhão. E essa indulgência plenária é para mim, sim, não é para o outro. A indulgência plenária, eu recebo a graça dela, que já vai me livrando e me libertando, sim, e eu ofereço àqueles que estão no purgatório. Ah, entendi. E vivendo o Tríduo Pascal, nós estamos lá, né?
sempre na Quinta-feira Santa nós temos a Missa de Santos Óleos pela manhã. Temos Santos Óleos né? também. Depois tem o lava-pés à noite, enfim, iniciamos o Tríduo Pascal. Se a pessoa que está em casa acompanhando hoje, Quarta-feira Santa, está falando, Caísa, mas eu não vou poder ir os 3 dias, como que eu faço? E aí, padre, como fazer essa opção? Como que ela pode vivenciar em casa depois que chegar, enfim, do trabalho, talvez que tenha que ir? Essa talvez seja uma pergunta das mais importantes desse nosso bate-papo aqui. Porque, veja só, essa missa que inicia na quinta-feira, que é a missa da instituição da Eucaristia, ou também chamada missa do lava-pés, ou missa da instituição do sacerdócio. Essa missa, ela vai finalizar com o início da missa do sábado. Por isso que no final o padre não dá bênção. Não dá bênção. Não dá bênção. Ela finaliza lá. Então, quando eu começo a Santa Missa, eu finalizei esta missa de quinta-feira. Ela perpassa pela sexta-feira. Sexta-feira não tem missa. Né? Porque nós já estamos dentro da missa. Essa é a grande mística, esse é o grande mistério, né, da beleza da liturgia da igreja. Tá? Então, só em casos de força maior, não tem condição, faça em casa o seu ato devocional. Tá? Mas se não tiver condição. Sem desculpas, sem né, desculpa, sem desculpa. Né? É dia de estar na igreja. Né? Tem algumas coisas, Caísa, que assim, eu tenho uma forma pastoral de lidar da seguinte forma. Às vezes, algum padre fala assim, mas você passou o tempo todo aqui na paróquia, agora, Semana Santa, você não vai ficar com a gente? Eu não tenho problema, até acho que as pessoas podem viajar, devem viajar, aproveitar bem, vivendo em paz, vivendo aquilo que ele aproveitou ali de bom na Quaresma. Mas onde eu estiver, eu procuro a Santa Igreja. Tem como, e se não né? tiver a igreja, então eu não saio, então eu não vou viajar. Tá? É porque tem essa possibilidade, todo lugar tem igreja, né, Todo padre? lugar tem igreja, mas dependendo da distância, eu não vou conseguir chegar à igreja, então eu não vou para a viagem. Porque esse momento, a noite pascal, a vigília pascal, a missa, digamos assim, não é a mais importante, mas ela tem uma plenitude em vista das outras, porque é o acontecimento mais importante, né? Ressurreição do nosso Senhor e o nosso Deus. Nós hoje aqui no programa falamos muito sobre confissão. Sim. Nesse tempo, às vezes as pessoas viveram aí a Quaresma, não se confessaram, mas o senhor acha de suma importância viver esse sacramento? Sim, sim. Se nós olhamos os mandamentos, né, por exemplo, da igreja, falar confessar-se ao menos uma vez pela Páscoa da ressurreição. Né? Nós temos que lembrar que esse mandamento, nós temos que olhar lá para o passado e entender que nós não tínhamos a possibilidade que nós temos hoje. Tá? Por exemplo, a possibilidade de confessar uma vez por mês. Como você disse, no Brasil inteiro você vai encontrar a igreja católica, vai encontrar um padre para atender a sua confissão. Então, é importantíssimo. E a preparação também, porque vai receber Jesus vivo na Eucaristia. Claro. E talvez antes disso, né, é entender que quando eu estou em pecado mortal, eu estou colocando a minha alma em risco. Isso é importantíssimo pensar, né? Sim. Eu coloco minha alma em risco. A graça santificante, que é a graça que me leva à salvação, não está em mim. Eu estou sem a graça santificante. Então, quando eu confesso, pela autoridade da igreja, o Espírito Santo move em mim novamente essa graça santificante. Todo pecado mortal, Caísa, retira de nós essa graça santificante. É a graça necessária para entrar no reino dos céus e ressuscitar um dia com Cristo também. Olha, que importância, importantíssimo, essencial para a nossa caminhada. Ô padre, eu sei que nesse nosso assunto da espiritualidade do Tríduo Pascal, nós ficaríamos aqui a tarde toda, quem sabe um dia todo nessa catequese, mas nós temos um tempo e espero encontrar o senhor outras vezes aqui no programa. Agradeço a sua disponibilidade e para terminar o nosso momento, eu gostaria que o senhor nos desse a bênção. Claro, claro. Então, agradeço a todos aí que participam, né? A TV Eterno que faz um bem a tantas pessoas. Então, peço você também contribua com esta obra, é uma obra de Deus. E todos que estão aqui trabalhando estão sempre pensando no melhor para a sociedade, para a igreja, para todos. Então, participe também desta obra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Aparecida e glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou me levantar aqui para me despedir do padre. Dizer um até logo. Quando a gente pega na mão, o padre volta, com certeza. Deus abençoe, viu, Padre? O Senhor, toda a sua missão. Até a próxima. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Fique Senhor. na paz. Amém.